E aí eu quero muito que você que está aí, compartilhe conosco. Você sabe como abordar um deficiente visual na travessia de uma rua? Você pega pela mão e sai puxando? Não. Então, como que você tem que fazer? Como que você ajuda um deficiente visual nas suas dificuldades do dia a dia? Coisas que muitas vezes você está vendo, por exemplo, um buraco à frente. Como que você aborda esse deficiente visual? Que leis vão proteger esse indivíduo, esse cidadão? E aí, tudo isso a gente vai estar conversando hoje, por isso eu quero agradecer quem já está comigo aqui no chat do nosso programa Mulher.com. Obrigado a Ana Vitória Albiero, foi a primeira a entrar, mas tem outras pessoas aqui. Até eu achar aqui, Ana, quem vem depois de você, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui do lado, porque eu tenho dois convidados aqui, a Carla Fogliene, que conversamos com ela já no primeiro bloco, já demos uma pincelada nesse trabalho magnífico que você faz, e temos aqui ao lado o Demir. Demir, muito bem-vindo também obrigado. Hoje nesse dia de conscientização, de esclarecimentos sobre o deficiente visual. Eu que agradeço pelo convite, a Carla que me convidou, de estar aqui representando os deficientes praticamente do Brasil inteiro. E o legal é que muitas vezes nós do lado de cá, que temos a nossa visão normal, não entendemos no mundo de vocês como as coisas funcionam. E boa vontade as pessoas têm em ajudar, Demir, mas as pessoas não sabem. Então, seria legal que você nos contasse primeiro a sua história. Você adquiriu a cegueira, porque quando é cegueira é total. Sim. Você não enxerga absolutamente nada. Não. Como foi? Nada, não. Foi um acidente, na época, em 93, que eu ia servir o exército, que eu fui convocado, e estava com a minha mãe, ia comprar roupa para jurar a bandeira, e na época eu entrava pela porta traseira do ônibus. Aí assim que eu entrei, o motorista fechou a porta. E naquela época não tinha onde segurar. Aí eu fiquei com a metade do corpo para fora, outra para dentro. Só que ele seguiu com o ônibus. Isso aí é o quê? 9 horas da manhã. E ele não avisou que ia abrir a porta quando faz a curva, que dá uma caída. Ele não avisou, abriu a porta com o ônibus em movimento e eu fui lançado. Aí a minha mãe, que eu não sabia, estava com uma perna presa, com o pé preso, conseguiu se soltar antes da curva. Aí quando eu fui lançado, que eu não me lembro muito bem, que ela que lembra e conta, e tinha uma viga de cimento, que ela guia de asfalto. Foi onde acertou o seu olho? Não. Aí o que acontece? Quando eu caí e fui lançado, aí como a gente é católico, ela gritou por Nossa Senhora. Aí na hora eu virei no alto. Se eu não tivesse virado, eu ia bater com a nuca na ponta do ferro. Aí eu virei, caí mais para baixo, aí veio atrincamento de bacia e clavícula. Aí depois de sair uns 10 minutos, o motorista voltou de ré com o ônibus, perguntando o que tinha acontecido. Mas nesse momento eu não tinha mais noção, estava já traumático, né? Porque eu não sabia se andava, se falava. É porque você estava lesionado, né? Sim. Com lesões graves ainda. Sim. A partir desse acidente e que você não conseguiu enxergar mais? Isso, porque já descolou a retina. Na época era coisa rara. Nossa, o impacto foi tão grande que descolou a retina. Descolou a retina. Aí depois disso aí que a gente veio saber que descolou a retina agora, hoje mesmo já corri atrás para operar. Que não Na pode época esperar. não tinha. Não sabia, a gente não... Talvez não existisse esse recurso também na época. Foi na época que saiu a cirurgia laser, que veio para o Brasil. Então, hoje quem tem um forte impacto com o descolamento da retina, existe tratamento para isso. Existe. O que na época vocês não tiveram acesso à informação e nem muito menos ao laser que podia recuperar a sua visão. Isso, até de cabecear a bola, descola a retina. Porque a retina é mais sensível do que o coração. Uau! Mas aí a gente
hoje a gente fala assim, a sua mãe, e você citou, ela tem muita fé. Tem. Hoje você olhando para trás, vendo tudo, você não pôde fazer o exército, enfim, uma coisa que você talvez quisesse ter feito, mas outras coisas Deus acrescentou na sua vida também, e a fé te ajudou? Com certeza, que eu estava comentando com a Carla. Para quem nasceu, já nasce já se adaptando assim. Mas para quem já viu, aquele que fala que se conformou, está mentindo para si mesmo. Porque não se conforma, não aceita. Mas, tendo fé, consegue, porque eu consegui. Não vou dizer que 100% na época, mas eu fiquei depressivo, peguei depressão. Depois porque você queria voltar a enxergar. Sim, eu fiquei revoltado, xingava. Que você era muito jovem também, não era, Ademir? Sim, e também eu não vou mentir, xingava até Deus. Você brigou com ele? Brigava. Brigou com o Papai do Céu, Ademir? Sim, mas depois eu caí em si porque quanto mais eu revoltava e brigava, mais piorava a situação. Aí quando você acalmou teu coração, passou pelo processo... Mas isso é todo luto, porque perder a visão para você foi um processo de luto. Sim, sim. E todo processo de luto, qualquer perda que você tenha, tem o processo de negação, tem todas aquelas regras, né, que você vive aquele tempo. E você teve que viver isso. Sim, ninguém pôde viver por você. Sim, e a gente mesmo não sabe, né? Só passando que vai saber e saber lidar com a situação, né? Mas eu quero saber mais detalhes do seu mundo. Sim. Eu estou falando do seu mundo porque é um mundo que nós não alcançamos no dia a dia. Sim. Porque quem tem visão não fecha os olhos e sai pela casa, não sai fazendo experiências. As pessoas não experienciam isso, mas deveriam experienciar para entender todas as dificuldades e também todos os valores que tem uma pessoa com deficiência visual. E eu vou colocar na nossa conversa com a Carla e o Ademir mais um participante, que é o Ednilson. Ednilson, boa tarde. Obrigada por estar conosco hoje. Boa tarde, prazer imenso estar aqui. Olha, parabéns pelo dia de hoje, porque eu sei que você luta pelas pessoas com deficiência visual. E eu sei que a sua luta é árdua, porque ainda tem muito para se fazer e o pouco que foi feito, talvez muitos nem conheçam, não saibam dos seus direitos. Então, hoje aqui, nós queremos mostrar esse trabalho e também para os videntes, aqueles que enxergam, né? Entenderem um pouco do mundo, que até eu brinquei agora com o Ademir, o mundo de vocês, para que a gente possa entrar nele e entender o dia a dia de vocês. Então, você realmente é muito bem-vindo hoje. O Ademir estava nos contando agora há pouco que ele, aos 18 anos, adquiriu a cegueira por conta de um acidente. O seu caso é a cegueira de nascença. Conta para nós. O meu caso, eu tive uma doença chamada retinose pigmentar. Eu já enxerguei enquanto uma pessoa adulta e há cerca de 28 anos atrás, a minha visão fechou totalmente em função de uma doença chamada retinose pigmentar, que é uma espécie de agressão do organismo contra o próprio organismo. E existem informações de que é uma doença genética, embora eu não tivesse encontrado ao longo da minha família pessoas que tivessem retinose pigmentar, mas ela é uma doença ainda considerada uma doença rara e que acomete a retina fica prejudicada e, portanto, as imagens não são levadas para o cérebro. Assim, essa é mais ou menos a origem, né, da retinose pigmentar. Ela atinge a retina, que impede naturalmente as informações de chegarem até o cérebro. E é o cérebro quem vê, na verdade, né? A gente tem o olho, que é um elemento importante que serve como captador dessa imagem, mas quem decodifica essa imagem é o cérebro. Falei difícil, né, Rita? Olha, você falou difícil, mas você explicou. Porque a gente não consegue entender. Por exemplo, quem enxerga, como foi o seu caso e como foi o caso do Ademir, ele por um acidente, você por uma patologia, por uma doença, e muitas pessoas não aceitam.
a perda da sua visão, a Sim. sua limitação, porque existem limitações, em todas as doenças existem limitações, e na limitação da visão é ainda mais difícil se você não aceitar, porque aí você não aprende, você não abre para aprender, para o conhecimento que vem depois. Você viveu isso também nesse seu começo? Isso te fez lutar também para que mais políticas públicas, enfim, mais leis pudessem favorecer os deficientes visuais? Sim, na verdade, o que é que acontece? Quando eu perdi a visão, poucos médicos sabiam da retinose pigmentar. Então, eu fiz uma espécie de jornada com o meu médico. Ele pesquisava do lado de lá e eu pesquisava do lado de cá, até nós chegarmos a uma proposição de diagnóstico e tal. Mas o que é que acontece? Nada de tragédia, Rita. É uma coisa importantíssima para a gente compreender que, lógico que não é fácil, mas é preciso compreender que é como se a vida lhe tivesse dado outros caminhos. E você precisa caminhar, porque a sua caminhada é a sua meta. Então, eu penso que o importante é compreender qual é a situação que você vive, saber que algumas coisas você estará impedido de fazer, por exemplo, dirigir um automóvel ou coisa parecida, mas que tem todo mundo pela frente. Olha, eu duvido que em pouco tempo vocês já não possam dirigir. Por quê? Já tem veículos que são computadorizados e pela voz ele vai e segue. Então eu acredito que esse prazer, né, tirado de muitos que já dirigiam e hoje já não podem mais, ou que nunca tiveram a experiência sequer de ver a luz do dia, sequer ver a cor e a forma das coisas, também possam fazer essa experiência. Mas nós vamos continuar a nossa conversa. Eu quero saber sobre essa sua busca por melhorias na vida de quem é deficiente visual e um pouco mais do Demir e da Carla que estão aqui conosco. Mas agora nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta já. Fica conosco, Ednilson, Carla e Demir também. A gente volta já. Hoje nós falamos muito sobre inclusão e a palavra inclusão não é uma palavra do dicionário, é uma palavra que deve ser aplicada em todas as situações em que a gente tenha que incluir uma pessoa naquele núcleo, naquela situação, naquela vivência, naquela experiência. E nós aqui da Associação do Senhor Jesus tivemos o cuidado de fazer a novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus em 7 idiomas e o 8º idioma, a 8ª língua, podemos dizer assim, seria o Braille. Então, esse aqui é a novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus e o terço, os dois, em Braille. Na própria capa, aqui você consegue ler, mas na própria capa, deixa eu ver se eu consigo mostrar pelo brilho. Não vou conseguir mostrar. Dá para ver, né? Tem já dá para ver. Aqui, olha, tá vendo? Esses pontinhos são as letras em Braille. Quem sabe ler em Braille, passa a mão e já consegue ver todos esses furinhos aqui. Então, para você que tem ou está nos ouvindo, tem deficiência visual ou conhece alguém que tenha e gostaria de incluir esta pessoa na oração das Mãos Ensanguentadas de Jesus, basta você ligar agora, 1938719620. Nós não vendemos essa novena, mas nós pedimos uma doação. O valor que você puder, o valor que você quiser. Por que nós pedimos a doação? Porque tem o envio, tem o material de impressão, tem a gráfica, tem toda a parte que tem um custo para nós. Então, nós queremos que você faça a oração. Rita Maria, eu tenho deficiência visual, quero a oração, mas eu não tenho como doar. Não tem problema, ligue 1938719620. Mas se puder, nos ajude só pelo menos para cobrir os custos de envio e de impressão. E eu vou aproveitar e entregar essa novena, porque ele disse que a mãe é católica, ele também é de oração. E eu quero dar para o Demir, que está aqui ao meu lado, esta oração da novena e do terço das Mãos Ensanguentadas de Jesus, para que você alcance muitas graças na sua vida. Amém, muito obrigado. Que Deus abençoe e agradeço a vocês, que abençoe a você, que eu esqueci o seu nome,
O meu? Rita? Isso, que eu até esqueci que estou emocionado. Que Deus abençoe a sua vida e aumente o pão na sua mesa. Amém. É de todos aqui. É isso que nós precisamos. E eu espero que, fazendo a novena, ele e tantas outras pessoas que estão ligando agora no 1938719620 para fazer aí o seu pedido da novena, você consiga também alcançar muitas graças. Amém. E eu vou colocar novamente o Ednilson na tela conosco. Ednilson, nós falamos um pouco do seu problema na retina, falamos da deficiência que hoje você vive, a deficiência visual. O seu tornou-se cegueira total, você não consegue enxergar nada. Exatamente, eu perdi totalmente a visão. Tive um primeiro período em que a gente passa por uma chamada baixa visão, onde a gente vê pouco, mas depois ela fechou totalmente. Agora, você mandou para nós que você faz um trabalho, você tenta trazer os problemas vividos por vocês, deficientes visuais, envolvendo as políticas públicas para que ou coisas sejam feitas para beneficiá-los. Que trabalhos são esses? Como é esse trabalho? Olha, Rita, o trabalho é a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, seja levando as autoridades à realidade do nosso território, da nossa cidade, do nosso país, seja encorajando as pessoas a participarem da vida social. Porque, por exemplo, uma calçada esburacada, ela é um problema para todas as pessoas que moram na cidade. Mas se você é uma pessoa cega, uma pessoa com baixa visão, você vai ter isso em maior escala, ou seja, os seus mecanismos de defesa já não vão ser tantos quanto o de quem enxerga, por exemplo. Então, a primeira questão é a gente levar a informação para as pessoas, para que elas conheçam seus direitos, que é o primeiro passo, né, Rita? Você precisa conhecer os seus direitos para lutar por eles. E também trazer essa realidade, porque todos nós passamos por impedimentos na vida, não é? Tem pessoas que não conseguem, tomar um avião, já é um impedimento. Tem pessoas que têm medo do escuro, tem pessoas que não enxergam. Por que é que eu estou trazendo isso? Para a gente não tomar isso, quer dizer, a perda da visão, como uma tragédia, como se fosse o fim da linha. Então, uma das coisas pelas quais a gente luta é pelo fortalecimento desses laços com a sociedade. Nós não podemos mais viver como pessoas segregadas. Isso não. Agora, algumas coisas nos orientam na cegueira de vocês, na deficiência de vocês, que, por exemplo, a bengala, se nós vemos uma pessoa com a bengala na mão, até tem cores diferentes, né? Estas cores indicam para nós até mesmo o grau da deficiência desta pessoa. E nós temos o Demir aqui, a sua bengala é branca. Isso. O que quer dizer a bengala branca e as outras cores, Demir? Eu vou pôr o Demir na nossa conversa, viu, Ednilson? Ok. Você sabe? O que eu sei, a bengala branca significa que a pessoa é cega total. O branco sempre é cego total? Total. Quais as outras cores, Ednilson? Olha, existe uma convenção que traz a bengala branca como representando o usuário, a usuária totalmente cega, conforme o Demir falou. A bengala verde, que foi introduzida há alguns anos, que é de uso de pessoas com baixa visão. Ou seja, aquelas pessoas que não são totalmente cegas, mas que não enxergam plenamente. Então, para que a gente compreenda como é que essas pessoas vivem, ou seja, como é que elas se locomovem, aí vem a determinação da bengala verde. A bengala verde, ela vem de um movimento nascido na Argentina e hoje está ganhando o mundo. E a bengala nas cores vermelho e branco significa que a pessoa é surdo-cega. Então, Rita, só para concluir, as pessoas com deficiência visual, elas são classificadas em pessoas cegas, pessoas com baixa visão e as pessoas que são surdo-cegas. Então, são 3 situações específicas e essas bengalas significam cada uma delas. Bengala branca para quem não enxerga nada, bengala verde para quem tem baixa visão e bengala vermelha e branca para quem tem surdo-cegueira. Agora, Rita, Carla, Demi e os demais acompanhantes aqui da nossa programação, é possível que você encontre uma moça com uma bengala cor-de-rosa. Entende, Rita? Porque ela quis customizar a bengala. Então,
existe essa conversão, mas não é algo tão rigoroso assim. Perfeito, mas já é um indicativo para quem vê um deficiente visual com a bengala, já identificar se pode, se aquela pessoa precisa de uma ajuda ou não, caso na frente, como você falou, das calçadas, tenha algum problema, alguma coisa. Ednilson, eu gostaria até de conversar mais com você nesse dia de hoje, mas eu quero parabenizá-lo pela sua luta, por essas denúncias que são feitas e que são transformadas em benefício para os deficientes visuais. Muito obrigada por estar conosco hoje. Muito obrigado, foi um prazer. Um abraço a todo mundo. Um abraço. Conversamos aí com o Ednilson Sacramento, que é consultor em acessibilidade. Então, nós já disponibilizamos os dados dele também e, claro, queremos que você, numa necessidade ou buscando algo mais para a classe, para as pessoas com deficiência visual, consigam aí entrar em contato com ele. E aqui no estúdio eu tenho o Demir e tenho a Carla. O Demir também contou um pouco da nossa história e você é massoterapeuta. Isso. Ou seja, você faz as massagens e a gente até falou, o seu olho nas dores das pessoas vai na ponta dos dedos. Com certeza que dá para eu reconhecer o exemplo, se tá... A gente fala nódulo, mas é no termo da massoterapia. O nódulo é aquele que está com pequena inflamação, que dá para identificar se está muito inflamado, se precisa, um exemplo, de um pacote de 5 sessões, 10 sessões. Você, só de tocar, você determina, fala, olha, essa pessoa vai precisar de algo mais. É o meu caso, vai precisar de umas 30 sessões. Mais ou menos isso. Mas você faz quantos atendimentos por mês? Olha, é que nem eu comentei com a Carla, eu não parei para pensar ainda, porque minha vida é corrida, que tanto atendo em casa, eu vou na casa da pessoa e tem também um evento com o professor, que eu faço junto com ele na clínica e nas empresas. Isso é legal. Então, eu não parei para pensar ainda em média quanto... Mas você tem um monte de clientes, de pacientes que você ajuda. Sim. É que nem eu falo, eu ponho a mão, o resto quem faz é Deus. Aí, gostei disso. Eu até gostaria de saber, não sei se você consegue responder em uma palavra, qual é a maior dificuldade que você viveu e vive após o evento do seu acidente? O que eu já vivi? É o que você... Não. Por exemplo, hoje você não enxerga absolutamente nada. Sim. O que você sente que hoje é a sua maior dificuldade andando pelas ruas ou a sua maior necessidade mesmo? Olha, praticamente não... Hoje em dia eu não vejo assim a necessidade maior que eu não consigo fazer. Era isso que eu queria ouvir de você. Era isso que eu queria ouvir de você, Demir. Gente, é só para inspirar a gente a pensar. Você, talvez a maior deficiência das pessoas da nossa sociedade hoje é não enxergar no outro o que ele realmente é. Olha, que isso você sirva de exemplo para nós. Demir, obrigado por estar conosco. Obrigado você pelo convite e da Carla. E Carla, por falar em você, você foi a que falou mais o tempo todo, mas eu queria que você explicasse o que é a audiodescrição e mostrasse para nós. E eu vou convidar as pessoas de casa a fazerem uma experiência. Eles já conhecem o cenário do Mulher.com, mas que fechem os seus olhos. E o convite é para você, feche os seus olhos, porque a Carla vai explicar o que é a audiodescrição e vai fazer conosco essa experiência. E eu vou fechar também. Audiodescrição, a gente traduz imagens em palavras para que o cego possa formar esse contexto visual na cabeça dele, né? Então, nós estamos num ambiente cenográfico, onde a gente tem um piso elevado, um piso em madeira escura. Temos também 2 sofás. Esse ambiente cenográfico, ele simula uma sala de estar. Nós temos 2 paredes na cor cinza. Aqui está atrás de nós, Demir, no sofá de 3 lugares. Ela tem uma guirlanda com folhas verdes, flores vermelhas e ao lado dela tem uma cortina na cor creme. Entre os 2 sofás nós temos uma árvore de Natal grande com folhas verdes e flores vermelhas e outros elementos decorativos nos tons dourado.
Ao lado dessa árvore, nós temos 3 quadros, Sim. com folhagens também. Ao lado desses quadros, nós temos um mural todo em folhagem artificial na cor verde. E ao lado desse mural, nós temos um grande painel em madeira pinus, na cor clara, com 2 prateleiras pequenas sobrepostas, nas quais há elementos religiosos. E ao final desse painel de pinos, nós temos uma estrutura de metal com um monitor de televisão com a logo do programa Mulher.com. Aí eu falo para você, na parte da audiodescrição, para a gente que não vê, é muito necessário. Porque explica onde o ambiente que a gente está. Para a gente memorizar e saber o real onde a gente está pisando e onde a gente está. E vale ressaltar que a audiodescrição não acontece só dessa forma. Existem várias modalidades, né? Essa forma é uma forma que a gente faz ao lado do deficiente visual, do cego, que a gente chama de personal audiodescrição. Mas ela acontece também em ambientes fechados, em eventos, em congressos. Aí nós temos as cabines, né, onde ficam os audiodescritores para isolamento acústico e eles recebem os fones, os receptores. E aí acontece de uma outra forma. E em ambiente também de TV, acontece de uma outra forma, com programas gravados, cinema. Então, essa é apenas uma das modalidades, onde a gente está do lado do deficiente visual. Ou seja, você descreveu para o Demir, eu fiz a experiência de fechar o olho, nós fizemos a experiência de deixar tudo black para que as pessoas não ficassem olhando, mas visualizando também, como disse o Ednilson, com o nosso cérebro processando tudo. É claro que faltaram alguns elementos, mas como a gente tem aqui a questão do tempo, né, ficou faltando a mesa, o tapete, mas eu já tinha passado anteriormente algumas coisas para ele, porque nós estávamos aqui sentados e conversando, e ficaram pendentes alguns elementos. Mas a audiodescrição, ela contempla totalmente o ambiente por inteiro, normalmente, né, até para eles formarem. Mas foi uma experiência para nós também, né? Carla Fogliene, obrigada por estar conosco. Imagina, é sempre um grande prazer. Nós estamos disponibilizando também o seu contato, que eu sei que esse é um trabalho profissional de voz que você faz. Odemir, eu já agradeci, mas agradeço de novo. Eu que agradeço. E agora a gente fica por aqui. E não se esqueça, hoje é o Dia do Deficiente Visual. Se você conhece alguém, pense nesta pessoa com muito carinho e enxergue esta pessoa nas necessidades que ela mais precisa. Intervalo, um copo d'água e a gente volta já.